Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Senhor, ele faz o que a gente chama de lilas, passatempos. Quando nós escutamos sobre esses passatempos, nós estamos tentando de alguma forma trazer para a nossa existência, para a nossa vida, porque essa é a misericórdia do Senhor. Ele se faz presente porque a gente só pode estar aqui porque ele esteve presente aqui há 540 anos atrás. A gente só consegue hoje entender o casal divino Shishir, Radha e Krishna no seu aspecto mais profundo e doce desse encontro, que é o coração do meu Gurudeva, que é o Radha Kunda, né, ali nas margens, é o Seva Kundya, ali as margens, não do Radha Kunda, mas numa área muito devocional. Para nós adentrarmos nesses passatempos, nós temos que receber a misericórdia, em primeiro lugar, dessa última manifestação de Krishna, como a Mataji falou. É uma manifestação assim tão misericordiosa, tão doce de Krishna, porque vem com um coração doce de amor, porque dentro dele está a potência interna do prazer supremo da existência. Então, como a Mataji falou, Krishna, ele falava na Bhagavad Gita, você dá um passozinho para mim, eu dou um passozinho para você. Eu vou reciprocar de acordo com a forma que você, como ela falou, como você se rende a mim. E ele pediu uma coisa que meu Gurudeva falava, cadê o seu pote, o seu recipiente para que eu possa despejar esse amor divino, né? E aí, quando vem essa manifestação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda, que é não diferente, ele chega pra gente e fala o seguinte, cadê o pote? E a gente fala assim, eu não tenho pote. O meu pote está furado. O pote está cheio de outras coisas. O meu pote está cheio de tanta coisa. Desejos materiais. E aí a misericórdia dele é tão grande que ele fala assim, não tem problema. Toma aqui o pote, toma aqui a misericórdia, eu vou consertar o seu pote. Então a gente deve entender que, tipo assim, estarmos aqui, em primeiro lugar, num corpo, na vida humana de vida, já é algo assim, dito pelas escrituras reveladas védicas, extremamente raro. Nós estarmos aqui falando, cantando Hare Krishna. É dito, né, pelos grandes santos, aqueles que estão começando a cantar o Mahamantra estão muito perto de acabar com os ciclos de nascimentos e mortes. Não é qualquer um que vai cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Por detrás desse mantra sagrado, né, que mais uma característica dessa última encarnação de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu. Os santos nomes de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, ele é cantado por eras e eras e eras, inclusive em Kali Yuga. Só que nós estamos em Danya Kali Yuga. Essa Yuga ela é muito especial porque Sri Chaitanya Mahaprabhu ele pegou esses nomes, Hare, Krishna e Rama, como pétalas muito, assim, indescritíveis na sua essência, no clamor que existe por detrás dessas flores transcendentais. Só que uma flor, quando a gente bota numa guirlanda, dizem os grandes santos, a gente olha as flores, mas as flores só estão ali na guirlanda porque existe um fio segurando todas essas flores. E esse fio é exatamente o humor que nós vamos cantar os santos nomes de Krishna. Aproveitando para dizer que quando se cantava com humor antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se cantava Hare Krishna, mas ia levar para uma morada transcendental conhecida como Vaikunta. E essa morada transcendental é uma morada onde o Senhor Supremo ele se apresenta com opulência, com reverência, né? Ó Senhor Supremo, Hare Krishna. Mas quando Chaitanya Mahaprabhu ele traz nesse cordão que nós não estamos vendo, que nós deveríamos entrar profundamente, ele está trazendo o que nós chamamos de Madhurya Rasa, que é um tipo de relacionamento mais elevado e mais doce que existe no coração da contraparte feminina dele, conhecida como Shrimati Radharani. Então, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele cantava os santos nomes Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele cantava com um humor ainda mais raro de chegar até nós. É o choro, é o clamor de separação e saudade do coração de Shrimati Radharani. E esse clamor de saudade, ele nos leva não a Vaikunta, ele vai nos levar a Goloka Vrindavana, que é o local onde a opulência do Senhor, a majestade do Senhor, ela é encoberta pela doçura e pelo amor. E ele é visto simplesmente como um vaqueiro de uma vila, onde todos ficam assim inebriados e apaixonados, mas não o vendo como Senhor Supremo. Daí esse cantar dos santos nomes que nós estamos fazendo aqui sobre a Anugatya, sobre o abrigo desses grandes santos, né? Os devotos, dentro dessa linha devocional, senhoras e senhores, é como se fosse mais do que uma agulha da agulha da agulha dentro de um palheiro. É algo assim extremamente raro. Se nós conseguíssemos entender profundamente esse valor, a nossa vida, ela seguiria com um sentido totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a realização disso é algo que nós precisamos de misericórdia. Misericórdia sem causa. Porque se fosse por causa, como a gente falou aqui, os nossos potes, digo o meu, não tem nem buraco, é um vão assim caído, né? E com essa encarnação divina, ele vem assim, como a Mataji falou, simplesmente cantem Hare Krishna. E aí é muito interessante que eu estava escutando um Harikatha agora recente, né? De um Vaishnava falando o seguinte, né? E as pessoas sempre falam assim, né? Mas vocês estão sempre aí nos cantinhos cantando Hare Krishna, 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 Hare Hare. Vocês não fazem outras coisas, sabe? Além de ficar cantando e cantando, cantando. Prabhupada já dizia, né? O nosso grande Srila Prabhupada, quando perguntaram para ele numa entrevista, né? Mas Swami, o senhor está pedindo aí para o pessoal cantar Hare Krishna, mas e além disso, o que mais? Mais Hare Krishna, 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 Hare Hare. Então esse cantar dos santos nomes, ele é um cantar assim transcendental, ele é extremamente especial, vai nos levar a essa plataforma. Eu me perdi um pouco no que eu ia falar, porque entrou essa parte. Mas o mais importante é que nesse humor de Shrivasa, né, que nós visitamos agora em Nova Duipa, que é onde tudo começou. Esse encontro, ele começa exatamente na casa de um eterno associado de Krishna no mundo transcendental, conhecido como Narada Muni. Narada Muni é o grande astronauta do mundo transcendental, que tem uma história belíssima. Narada Muni, que é o santo, que é guru de tantos gurus como Valmiki, Vyasa, né? É uma coisa assim sem precedentes, porque se Chaitanya Mahaprabhu, quando ele desce esse mundo, ele desce para cumprir uma missão muito especial. E ele queria, de alguma forma, no seu coração, experimentar essa doçura do que sente o devoto de Deus. Porque existe uma tríade dentro da filosofia da yoga da devoção, que é Bhagavan, que é Deus, Bhakta, que é o devoto, e Bhakti, que é devoção. Krishna, ele é aquele que é o objeto do amor em Goloka Vrindavana. Então, ele olha aquela atmosfera, como a gente vê ali no altar, Krishna que está expresso ali com a sua flautinha, ele deve olhar assim, né, e deve pensar assim, né, puxa, como é que é cantar uma canção e sentir amor por mim? Como é que é esse papel de alguém que vai para a cozinha e está preparando um alimento para mim, que na realidade não é preparar um alimento, é estar debruçando o seu coração. Como é que é o coração daquele que está fazendo guirlandas de flores? Porque ele é sempre aquele que recebe essa adoração. Agora, Bhakti, devoção, e o Bhakta, o devoto, ele fica assim olhando, ele fica aturdido. E é esse o motivo pelo qual ele vem. Porque na Bhagavad Gita, ele a priori, como a Mataji falou, teoricamente ele fala, adore-me, rende-se a mim, sabe? Ele dá tantos ensinamentos, mas ele deve pensar assim, puxa vida, eu estou falando isso, mas parece que a priori é meio teoricamente.
Porque eu não estou daquele lado, eu não sei. E aqui dentro dessa atmosfera transcendental é impressionante, porque eles me amam de uma forma que eu não sei nem explicar que amor é esse. E quando ele olha para Shrimati Radharani, ele fica assim, aturdido. Ele desmaia. Você imagina, o próprio Senhor Supremo olhando para sua contraparte feminina, que é Shrimati Radharani, ele fica inebriado, tonto, ele perde os sentidos, ele se acha de alguma forma belo, né? Existe até um passatempo em Dwarka, que é um dos locais que ele está, quando ele vai olhar no palácio, a própria face de Krishna, ele mesmo fica assim encantado, inebriado com a beleza dele, que é uma... E aí juntando isso tudo que eu estou falando, é o motivo pelo qual ele quer entender e vir a esse mundo. Então, muito mais do que vir aqui para estabelecer um dharma, proteger devotos e acabar com as mentalidades demoníacas, ele vem aqui porque ele tem um desejo interno. E esse desejo interno, ele vai se cumprir na personalidade original do Senhor, onde Bhagavan incorpora Bhakti e Bhakta. E esse Bhakta, quem é? É Shrimati Radharani. Ele suplica aos pés de Shrimati Radharani. Radharani, Radharani, me dê a sua misericórdia. Está aqui. Esse é o humor muito elevado que está aqui nesse quadrinho que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ver exatamente Krishna aos pés de Shrimati Radharani. O Senhor Supremo totalmente rendido ao seu devoto. Não existe nada que controle mais o coração de Krishna ou de Deus do que o amor puro que pulsa dentro do coração do seu devoto. E foi esse o motivo pelo qual, inclusive, ele desceu, Shri Advaita Acharya, que é Maha Vishnu e Sadashiva combinado, ele em preces intempestivas, constantes, focadas, chorando, com uma tulasi, com água do Ganges, numa shila, que inclusive alguns Vaishnavas dizem que era uma shila de Shri Nrsimhadeva, que é uma outra manifestação de Krishna. Ele pede para que desça, né, essa manifestação sem precedente para fazer com que o rumo do Dharma, do dever, no sentido mais elevado, de novo se cumpra. Então, quando a gente está assim reunido, é como se a gente estivesse nesse primeiro encontro na casa de Shrivasa, onde tudo ecoava, as paredes falam, os humores falam, a gente não consegue perceber isso, eu digo por mim, mas nós estamos assim numa situação extremamente afortunada, principalmente porque nós não estamos aqui nesse número que nós estamos aqui, né? Porque é dito que quando a gente fala dos Vaishnavas, quando a gente está em encontro, né? Quando a gente exalta Krishna, depende muito da qualidade do orador para Krishna estar presente. E na maioria das vezes, os oradores estão ainda cumprindo um papel de desenvolvimento na sua vida espiritual. Mas quando você fala de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando você fala de Nityananda Prabhu, quando você fala dos grandes santos, como eles são aqueles que são como imãs poderosos para atrair essa misericórdia, Krishna se faz presente. Então, Krishna se faz presente hoje na nossa reunião, queira ou não queira. Ele permeia cada local, cada espaço desse nosso encontro. Ele está jorrando assim extrema misericórdia, e aí do Mate a gente falou, por que não a gente de novo falar sobre Gauranitai, 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 Gauranitai? Porque sem Gauranitai o casal divino não vai existir. Se nós não entrarmos nas nove ilhas de Nova Duipa, a gente não vai conseguir entrar nas 12 florestas de Vrindavana. Nós precisamos de quê? Essa é a encarnação perfeita para essa era. Porque ela é misericordiosa. Ela vai chegar, Madana Mohan, ok, você está mal, vamos lá. Você não precisa se aperfeiçoar. Você vai se aperfeiçoar aos poucos. Não precisa ser perfeito. Né? Krishna dá um passo quando a gente dá um passo. Aí diz que se Chaitanya Mahaprabhu, ele dá, você não dá um passo, fica paradão. Chaitanya Mahaprabhu, ele vai em direção a você. E Nityananda, que é a primeira expansão dele que veio há 540 anos atrás, você quer correr do conhecimento divino, Nityananda vai correndo atrás. Haribol, Haribol, Haribol. Então, senhoras e senhores, aqueles que estão chegando aqui,
tendo conhecimento ou não, eu estava falando com a Indumar, estava falando com meus irmãos espirituais, a gente começou a fazer Namahata quase há 20 anos atrás, e a gente passou por tanta coisa, né? E a gente vê assim, como a gente é feliz por termos irmãos espirituais que se congregam, porque a presença dos Vaishnavas, isso acontecia na casa de Shrivasa. E dentro da casa de Shrivasa aconteceu coisas assim impressionantes. Porque aí Sri Chaitanya Mahaprabhu decide que para esse encontro eu vou mostrar quem eu sou de verdade. Então ali ele faz toda a sua manifestação dos Dasa Avatares. Ele faz a manifestação de todas as suas manifestações, as 10 mais importantes. Todos ficam ali assim inebriados e o cantar dos santos nomes vão acontecendo. E é muito interessante que eu me lembrei que a gente fez um Radhasami aqui, há alguns anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, botamos 60 pessoas aqui, foi uma coisa enlouquecedora, e foi aí que o meu vizinho, você estava, Mani? Você estava? Que o meu vizinho aqui do lado, ele veio armado, interrompeu. Foi aí que a gente se mudou. E aí foi muito interessante que eu estou me lembrando que Shrivasa, na casa de Shrivasa era assim. O pessoal da vila ficava assim, evento, né? Não aguentamos mais esse louco. Vamos pegar a casa de Shrivasa e vamos jogar no Ganges, pelo amor de Deus. Os reis muçulmanos, os magistrados distritais vão vir aqui e vão acabar com a nossa vila. Esse Nimai Pandita, depois que foi para Gaia, voltou assim totalmente doido, enlouquecido. Inclusive mãe Sati, que era mãe de Nimai, ela recebeu várias orientações. Não, dá banho disso, dá banho daquilo, tá vendo um desgovernamento aí no chakra. Isso é uma coisa terrível que esse menino está tendo. E aí é muito interessante que ela resolve chamar quem para ajudar? Shrivasa. Shrivasa vai lá em direção e quando ele chega lá, Shrivasa, por favor, olhe meu filho, eu estou desesperado. Esse menino está com uma enfermidade gravíssima. Tudo agora é Hare Krishna, Krishna, Krishna. E ele para e desmaia. E aí, os sintomas estáticos revelados por Sri Chaitanya Mahaprabhu é algo que as escrituras reveladas dizem. É impossível a nossa compreensão, e até hoje nós vendo, porque as pessoas que estavam lá presentes viam, achavam que era um louco, né? E Shrivasa, ele acalma a mãe Sati e fala assim, fique bem tranquila. Se essa enfermidade for algo tão sério, eu quero ser contaminado hoje. Que eu possa ser contaminado e simplesmente... Mãe Sati, o seu filho, ele sofre de êxtase de amor divino. E aí ele começa, né, dentro da casa de Shrivasa, esse encontro transcendental, dividindo com vocês uma coisa interessante, quando a devoção da gente é tão grande, um arrobo tão grande, que o filho único de Shrivasa, num dos dias que aconteciam esse encontro, de todo mundo cantando os santos nomes no pátio, e a gente visita esse local que é estático. Para mim é o local que eu mais amo de Nova do Ipa, porque ali eu entro assim, né, para vou até dividir com meu irmão, assim, dos êxtases, né, e desse local, assim. Eu não tenho êxtase, mas eu sinto uma emoção grande em estar ali, eu sinto ali, e tento pensar nisso que eu estou falando, e você estando lá é uma coisa muito forte. Porque no meio daquele cantar congregacional, Hare Krishna, todo mundo em êxtase, sabe, rolando no chão, lágrimas que saíam dos olhos como seringas, né? Corpo arrepiado e perda de consciência e cai, e um quer tocar o pé do outro, porque ali naquele momento todo mundo quer a poeira do pé de lótus, que representa você tocar em algo que é valioso, que a gente está em contato com os santos. Então aquilo ali só somava o êxtase, e de repente na casa ao lado que a gente visita, começou um choro ensurdecedor de várias matagis, de várias senhoras desesperadas, porque o filho único de Shrivasa tinha partido e abandonado o corpo, no meio daquele êxtase. Só que aí foi muito interessante que Shrivasa, quando escutou aquilo, ele saiu correndo e não deixou o Kirtana parar, e deixou todo mundo cantando lá os santos nomes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, em êxtase junto com Nityananda, Haridas Thakur, todo o Panchatattva, Gadadara. Pessoal, é demais isso, é demais. Mesmo que a gente não compreenda, é algo extraordinário.
E aí, naquele momento, Shrivasa chega perto do filho e vê que o filho tinha realmente abandonado o corpo. E ele fala, porque era uma família de 4 irmãos, né? E ele fala com as tias, né? E fala com a mãe, Malini. Ele dá, assim, uma explicação categórica, né? Do que é a vida, do propósito da vida, da temporariedade. E que boa fortuna, que é o que todos nós queremos. Ele falou assim, o meu filho abandonou o corpo dele, quando o Senhor Supremo está no seu êxtase no pátio de nossa casa. Que destino vai ter essa alma? A Bhagavad Gita é dita, onde tiver a nossa mente na hora da morte, ali nós vamos estar. E aí as Matajis se curaram, entenderam, silenciaram, e aí ele voltou para o Kirtan, né? E pode pensar, né? Mas que frieza, né? O filho único, né? E isso retrata muito, que todos os passatempos de Krishna retratam sobre as nossas vidas. Quem são os nossos filhos únicos? Quem são os nossos apegos? Falar de filho é algo muito poderoso. Falar de filho é algo muito, muito forte. Inclusive tem passagens no Evangelho, né, quando chegavam para Jesus e falavam assim, Jesus, os meus, né, fulano, acabaram de partir. Ele falou, vem comigo, deixa os mortos ter com os mortos. O que é a morte? E aí é muito interessante que ele volta, mas Chaitanya Mahaprabhu lá no meio do êxtase assim, ele fala assim, opa, tem uma nuvem estranha aqui nesse ambiente. Opa. E aí todo mundo tenta disfarçar, nós não vamos falar para não quebrar. Só que aí, um tempinho depois, resolvem chegar e falar para o próprio Senhor Supremo. O filho único de Shrivasa morreu. E aí ele chega para Shrivasa e pergunta assim, mas Shrivasa, como você não parou tudo e veio me falar sobre isso? E aí ele falou assim, mas como eu poderia ter feito isso? Na sua presença, mesmo que meu filho tenha abandonado o corpo. E aí, essa é a característica de Deus perante ao seu devoto. Ele sabia o tempo inteiro, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo. Ele sabia que a criança tinha abandonado o corpo. Ele poderia ter parado o Sankirtana, o canto congregacional. Mas a característica de Krishna, ele quer sempre exaltar quem? O seu devoto. Sempre. Então ele chega para Shrivasa e ele se derrete e fala assim, como eu posso deixar a sua presença com um amor tão profundo e grande que você tem a mim, que até no momento da perda do seu único filho, você ficou junto a mim, chorando em êxtase de amor. E aí ele fala, Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, ela pode passar de porta em porta mendigando algo para si, mas na sua casa, Shrivasa, jamais terá pobreza, falta ou escassez. E a partir de agora, você perdeu o seu único filho, mas o seu filho agora sou eu e Nityananda. E tem a parte que o menino retorna e fala, eu fui para Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu traz ele de volta para a vida. Chaitanya Bhagavata diz isso, né? Que se Chaitanya Mahaprabhu ele chega, né? Eu quero ver o seu filho Shrivasa. E aí quando ele chega lá, ele toca na mão, toca no menino e o menino ressuscita. Retorna à vida. E aí Mahaprabhu ele começa a conversar com ele e pergunta, você estava aqui, né, na casa de seu pai, por que você está indo embora? E aí ele falou, tudo é a sua providência, tudo é o seu desejo. Ou seja, o desejo de próprio Deus, cada um cumpre o que deve ser cumprido. E o meu Gurudeva, ele deixa claro, numas entrelinhas, que logo em seguida ele volta de novo, ele não fica de novo vivo, ele volta ao estado de morte. E perguntam assim, né? Puxa vida, mas na presença de Chaitanya Mahaprabhu, na casa de Shrivasa, com Panchatattva, com tantos eternos associados do mundo transcendental, por que ele não ficou ali?
E o meu Gurudeva fala, porque na realidade ele recebeu agora a misericórdia de Gaura Nityananda, dos associados, e agora ele está onde? Com Rupa Manjari. Ele está em Goloka Vrindavana. Ele está servindo o casal divino, Shri Radha e Krishna. Então são passatempos estáticos, por isso que eu digo que a gente sempre... Nós estamos retornando o nosso Namahata, né? Eu falei para a Indumati, é muito interessante que nós recebemos uma instrução para o nome desse encontro e da nossa casa, da nossa escola e do nosso espaço de Bhakti Bhavan, que é o nome da casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, quando ele foi para Calcutá, né? Bhaktisiddhanta nasce em Jagannatha Puri e quando ele vai para Calcutá, ele funda o Bhakti Bhavan. E é lá que começa o quê? Os Namahatas. Os encontros entre devotos para falar, pregar os santos nomes de Krishna. Estou lembrando agora uma coisa que ficou lá atrás, que eu falei da gente cantando e as pessoas falando, como falavam na época de Srivasa. Esses doidos, malucos, ficam só no cantinho cantando Hare Krishna, 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 Hare. Esse Vaishnava falou, quando a gente vê as vaquinhas nos pastos, tranquilas e serenas, elas estão fazendo o quê? Silenciosamente comendo o quê? Graminhas. Estão ali olhando. E você fala assim, né? Puxa vida, essas vaquinhas não estão fazendo absolutamente nada. Oh, vida boa. Só ali ruminando a graminha, devagarinho. Pá. Mas aí a pergunta final dessa história. O que elas estão gerando no silêncio comendo essas graminhas? Leite. Leite que serve para quê? Puxa vida. Tudo que a gente possa imaginar, os lácteos, tudo. Isso, Buff, Sandesh, Rasagula, ghee, para adoração, Charanamrita, tantas coisas. Aí a gente pergunta assim, né? Por que será que a vaca é tão querida por Krishna? E por que os demônios, quando vieram em várias eras, a primeira coisa que eles queriam matar era quem? As vacas. Todo sacrifício védico, todo sacrifício ancestral, para que a gente leve a nossa comunicação ao sagrado, vem através de derivados de leite. Então isso é incrível. Então dizendo que, tipo assim, os grandes santos, e aí é falado sobre Gaurakishora Das Babaji Maharaj, Jagannatha Das Babaji Maharaj, que eram grandes santos, o silêncio do cantar dos santos nomes do coração deles queimava karma desse mundo de forma sem precedente no silêncio deles. O mundo hoje existe, não é devorado antes do tempo, karmicamente falando, porque em todos os locais desse mundo vai sempre existir um devoto puro do Senhor. Se Chaitanya Mahaprabhu, quando desceu a esse mundo, os seus devotos mais íntimos, associados do mundo transcendental, eles não desceram todos no mesmo local em Nova Duipa. Eles desceram em diversas localidades. E as pessoas podem perguntar assim, mas por que não desceram junto com o Senhor Supremo no Yogapita, Mayapur, Antarduipa? Por que não? Está escrito nas Escrituras. Porque a presença de um devoto de Deus na sua pureza, onde quer que ele apareça, ele queima o karma de quarteirões e quarteirões de onde ele aparece. Quarteirões e quarteirões. Então o que nós estamos fazendo aqui, cantando, como dizem os espíritas, quem viu o filme do André Luiz, né, que eu vi no cinema, cada vez que se faz um culto do evangelho do lar, dentro do cosmo, é como se fosse uma luz assim, ó, que sai. Que dirá cantar os santos nomes de forma congregacional sobre o abrigo e anugatya de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu. Mesmo que não se conheça e não escute se falar, existem tantas histórias de devotos perto de prostíbulos, né? Isso está descrito no Shastra, né? Só de você estar junto de um local onde as pessoas estão glorificando de forma sincera o Senhor. Isso faz uma diferença na comunidade sem precedente. Eu não tenho força nenhuma porque eu não sou um Tama Mahabhagavata, não sou um Madhyama, nem sou nem sequer um devoto de mais baixo nível.
mas ao mesmo tempo a gente conta com a misericórdia e sermos apenas um garçom para essa energia. E nós não precisamos ser perfeitos para caminhar com essa energia. Não é assim, Varshana, você tem que estar pura para cantar os santos nomes. Cante os santos nomes e a pureza virá. Naturalmente os seus vícios vão se acabando. A sua mente vai mudando, a sua consciência vai mudando. Mas a grande verdade é que o mundo, cada vez mais, ele nos distrai e não deixa o nosso coração ardendo de saudades, que é esse é Chaitanya Mahaprabhu. O coração dele era como se fosse lavas de vulcão, dourada, por isso que a compleição dele é dourada. A saudade dele por Deus é tão absurda, é tão grande, que aquilo faz um redemoinho no coração dele. Tudo que ele olha tem a presença do Senhor Supremo, o tempo inteiro. E ele quando estava em Vrindavana, o que ele falava o tempo inteiro? Radhe, 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 Radhe. Ele procurava Radharani, que é a contraparte feminina. Mas quando ele vem, há 540 anos atrás, ele agora vem com o coração de Radharani. Como é que ele fica? Krishna, 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 Krishna. Onde está o meu ar vital? Por que eu mantenho a minha vida ainda nesse mundo? Senhoras e senhores, eu e a Indumati somos assim muito felizes pela presença de vocês, pela oportunidade do serviço. A gente planejou tantas coisas para falar, mas as coisas vieram num humor espontâneo e a gente espera que a gente possa ter mais encontros e a gente possa reviver esse humor de Namahata, de Bhaktivinoda Thakura. A gente tem que fazer na casa de todos vocês, né? E a gente tem que fazer isso, sabe? Tentar. É como diz, né? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que é o grande mentor dos templos da Gaudiya Mata, ele, a priori, o seu pai, Bhaktivinoda Thakura, que criou os Namahatas, ele falou o seguinte: não vamos criar templos. O negócio não é templo. Templo de jeito nenhum. E Bhaktisiddhanta pregava que templo é igual putana. Mas depois mudou tudo. Que é assim. Ele construiu todos os templos. Putana é uma demônia que consegue ir atrás de Krishna se vestindo de uma donzela celestial, né? Só que logo em seguida, quando Krishna cai na Arapuca, que ele não cai, é um passatempo, né? Ele suga o veneno dela e ela se manifesta como um demônio. Ou seja, a instituição acaba que você vai, mas depois tem uma série de problemas. Mas Bhaktisiddhanta fez exatamente ao contrário. Ele é que fundou os mais de 60 templos, né, Gaudiyas, na Índia, e logo em seguida o seu discípulo amado, dentre tantos especiais, mas aquele que teve a missão de trazer o que nós estamos aqui hoje é por causa dele, Srila Prabhupada. Falando sobre isso. Até me perdi a minha água. Voltando. Porque ele dizia o seguinte: quando nós temos veios de água correndo pelo deserto da existência material, quando você tem um pequeno riozinho correndo e separado um do outro, assim somos nós, chega um momento que aquele riozinho seca, aquele veiozinho seca. E ele queria otimizar e ganhar o tempo nessa pregação dos santos nomes. E ele falava que se juntasse vários pequenos riozinhos juntos, o rio ficava mais forte. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, ele falou: um stick, um pauzinho, a gente quebra rapidinho.
Mas se a gente tiver muito deles juntos, para quebrar é difícil. Foi aí que veio a mentalidade Bhaktisiddhanta para ganhar tempo e fazer com uma sociedade em Kali Yuga tão degradada no conceito dármico da palavra, que ele resolve fazer os locais de pregação para que todos nós sejamos esse tufo juntos, para que cada riachinho do seco da nossa vida se reúna e a partir dali você encontre uma atmosfera favorável no que a gente chama de Shuddha Sattva, no modo da bondade. Você vê a deidade, você canta os santos nomes, entendendo ou não, é como diz, onde está se falando sobre o devoto, onde você tem Tulasi, onde você canta os santos nomes, ali é o quê? É Vrindavana. Então Vrindavana é muito mais do que nós estarmos lá, né? É nós estarmos aqui em Vrindavana. E esse foi um pressuposto que eu e o Mate a gente teve desde o momento que a gente foi iniciado. A gente fez uma casa não convencional, a gente procurou trazer tudo que trouxesse esse Vrindavana. Acordar, adorar as deidades, ver Tulasi, regar Tulasi, sabe? Olhar para a foto do meu Gurudeva, meu corredor com os Vaishnavas. Então a gente estimula que as pessoas façam isso, porque chega um momento em que o templo pode acabar, os livros podem acabar gradativamente, a nossa casa também a gente pode perder, mas a nossa casa interior, que é construída a partir disso tudo, ela deve existir. E uma coisa a gente não vai perder, que é o cantar dos santos nomes. Então a gente mesmo no silêncio, dentro de um hospital, a gente vai poder estar cantando os santos nomes, se recolher, inclusive a nossa Japamala, o nosso contador, o que for. E você cantar Hare Krishna, o nome é não diferente do próprio Senhor Supremo. Se nós soubéssemos isso, a gente ia ter mais desejo, eu digo por mim, de sentir a presença de Krishna na nossa vida. Cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É muita potência por detrás disso. É muita misericórdia para purificar a nossa mente, purificar o nosso coração e fazer com que a gente realize a nossa identidade última no mundo transcendental espiritual. E esse cantar dos santos nomes, eu ando com algumas pessoas que são evangélicas, que são católicas, ubandistas, candomblecistas, e falo assim, né? Puxa vida, mas esse mantra não é da sua religião? Eu falei, não, esse mantra ele é universal. Se você cantar Hare Krishna, você vai purificar sua mente, seu coração, o seu amor por Jesus vai aumentar. O seu amor por o Deus que você quer alcançar, você vai conseguir. É um processo que não é sectário, tanto é que Chaitanya Mahaprabhu ele veio dessa forma. Ele não queria grupos de castas sociais, e ele foi perseguido por causa disso, pelos brahmanas de castas enlouquecidos, pela pureza doutrinária. Só Jesus salva, só Kardec salva, só Krishna de Vrindavana, só Chaitanya Mahaprabhu. É verdade, existem níveis de consciências, mas nós devemos respeitar todos os caminhos. E devemos cantar Hare Krishna e ser feliz. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Eu agradeço principalmente a Mataji, porque hoje ele fez esse encontro, porque ela fez uma pegadinha, tricky, né? Igual o Krishna. Ela falou assim, Madana, eu vou aproveitar que é meu aniversário. Que foi agora dia 19, foi num dia belíssimo que nós lemos. Está para retomar os Namahatas e nunca retoma. Falei, gente, isso tá... Aí eu orei e falei, nossa, meu aniversário a gente ia viajar, né? Eu falei, eu não quero viajar, eu quero servir os Vaishnavas. Eu quero retomar os Namahatas. Me abençoe, por favor. Ora para que a gente possa continuar. A gente quer fazer... Ela tá cozinhando desde ontem. Eu falei, quer que eu vá pra aí te ajudar? Eu quero servir os Vaishnavas.
gente vai voltar a fazer um encontro por mês. Vamos tentar fazer um encontro por mês. Vamos tentar não, nós vamos fazer. Vamos fazer, né, Indomate? Contamos com a presença de vocês. Porque só acontece com a misericórdia de vocês. Porque a gente faz muita live e aí aquilo ficou ali, a gente se A gente entrou num nisso, modo né? de propagação pelo meio digital, mas esse calor... E ele falando, não, tem que ser online. Eu falei, não, cadê? Como que vai distribuir? Porque como diz o Harinat Prabhu... Como que eu vou, né, assim, ter esse contato com as pessoas? Como é que a gente vai... Não, adoração à deidade, não. E a gente sente os humores para ver o que a gente vai falar, a gente não tem como programar, né? A gente tinha feito um protocolo de algumas leituras aqui, mas tipo assim, aconteceu. Ele falou tudo assim, que eu falei, exatamente. As coisas aconteceram, mas como Harinat, a gente parou um pouquinho com a questão do Namahata, foi por algumas questões desse mundo que às vezes vai sufocando a gente, algumas atividades que a gente tem. E eu me lembro muito que o Harinat, né, que fez esse altar belíssimo, Harinat Prabhu, ele que fez o nosso altar, um irmão assim que apareceu com uma história extremamente transcendental, e quando ele viu, ele aceitou de mão. As histórias por detrás desse altar, quando ele construiu, são tremendas, porque nós queríamos inaugurar no dia de Radhastami, numa casa nova, e aí o prazo era super apertado, e Harinat conta umas coisas assim enlouquecedoras que aconteceram para fazer esse altar. Mas ele falava assim, Madana, o problema é que você lá na ISKCON, a gente tem várias pétalas. Pétala da cozinha, pétala do Kirtana, pétala da limpeza. Vocês aqui são todas as pétalas, vocês não vão aguentar. E foi mais ou menos isso, a gente ficou um pouquinho cansado, e aí veio a pandemia. A gente fazia programa nesse apartamento todo sábado e dias de semana, quando era Tirobhava e Avirbhava dos Vaishnavas. Então sempre vinha alguém aqui, né, que conhecia a gente, mas aparecia. Aí nós tínhamos que cozinhar e fazer, então... Mas foi incrível, porque isso é aquela história, a Prabhupada falou, né? O coração do devoto é serviço. E quanto mais serviço, não tem jeito, os Vaishnavas querem dar mais serviço. E vem mais serviço, e mais serviço, e mais serviço. E aí a gente retornou, e aí a Indomate fez essa pegadinha e falou assim, vai ser meu aniversário, acho que vai ser uma chance de eu chamar os nossos irmãos espirituais. E para encerrar, gente, eu vou passar um videozinho de 5 minutos, que é lindo. É uma canção em Bengali que fale adore Gauranga, né? Cante os nomes de Gauranga, né? Porque Nityananda que fala isso, porque Nityananda ele era muito também tricky. Porque ele sabia que quando eles saíam nas vilas, se pedia, cantem os santos nomes, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só que ele sabia que para cantar os nomes de Krishna, como nós falamos aqui, tem que ter um potezinho melhor. Tem que ter uma qualificaçãozinha. E aí o que ele fazia espertamente? Cante os nomes de Gaura. Então ele falava, Bhaja Gauranga, Tapa Gauranga. Vocês vão ver a música aqui, né? E mostra a vinda de... E aí ele pede para você cantar os nomes de Mahaprabhu, né? Porque ele sabia o seguinte, ele é o Krishna, ele é Krishna. Só que ele não quer saber se o pote está quebrado, rachado, não tem pote. Então para essa galera que é meio Jagai e Madai, né? Que são as pessoas tão, sabe, ignorantes dessa era de Kali Yuga, cante Gauranga que você vai conseguir cantar Hare Krishna. É por isso que a gente, antes de cantar o Mahamantra, a gente canta Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. E aí, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nityananda e Chaitanya pegam na nossa mão e falam assim, vamos lá, vamos para Vrindavan. Então, pessoal, eu vou passar esse vídeo lindo, que eu espero que vocês gostem. Vai falar do que nós íamos falar hoje, que não falamos. Falamos, sim, hoje. Não, vai mostrar o nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eu ia falar sobre isso, eu ia falar no sobre eclipse lunar. Falamos, sim. Tinha tanta coisa a falar sobre eclipse lunar, mas quem sabe no próximo Namahat. E do Mate, eu sugiro que a gente continue nas lilas de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda. Porque eu acho que é isso que movimenta
a nossa linha devocional. Hare Krishna, vamos cantar os santos nomes rapidinho, curto, porque diz que sempre quando a gente começa um encontro, Krishna está presente e para a gente de alguma forma se despedir, entre aspas, a gente canta os santos nomes também, um Mahamantra curto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai, todas as glórias aos devotos reunidos.